Hoje nós vamos falar de uma vez por todas sobre dependência emocional. Dependência emocional é um tema que as pessoas não entendem muito. Se você for para algumas literaturas ou alguns vídeos do YouTube, algumas circunstâncias, as pessoas começam a falar de dependência emocional, depois elas já estão falando de Deus, depois elas já estão falando disso, depois então fica bagunçado. Antes da gente explicar o que é, eu vou explicar quem tem. Então, se você, durante esse momento agora, começar a perceber que você tem esse tipo de sinal ou sintoma, a gente sabe que você já é dependente emocional. Você, dentro da tua vida, dentro do teu cotidiano, dentro dos teus relacionamentos, sente uma necessidade constante de ser aprovado? Quando você está fazendo alguma coisa, você se preocupa mais naquilo que você está fazendo ou na aprovação daquilo que vai gerar ou na reprovação? Você está lá se dedicando ao seu relacionamento, mas você está se dedicando porque você quer ou você está se dedicando porque você acha que vai desagradar o outro? Você sente uma necessidade constante de aprovação? Você tem feito mais as coisas pensando no que os outros vão pensar, no que os outros querem, no desejo do alheio, ou porque de fato você quer fazer? Segunda coisa, você tem medo de alguma forma de abandono? Você se sente um pouco acuado frente à possibilidade de perder um amigo, de perder uma pessoa próxima a você, de perder o reconhecimento de alguém que você ama? Você tem medo de abandono? Terceiro ponto, você tem dificuldade em tomar decisões? Se sente uma pessoa insegura, se sente incapaz de tomar decisão sem consultar as outras pessoas, mesmo que seja uma bobeira, você fica perguntando o que você faria na minha circunstância? Para toda resposta, sim, existe um componente de dependência emocional em você e você está saindo daqui já agora com um diagnóstico de dependência emocional. Você tem vivido ou já viveu relacionamentos desequilibrados? Pessoas que te batem, pessoas que te agridem. Você ama o traste, você ama a pessoa que te odeia. Você não consegue sair de uma circunstância que nem você se pergunta: por que eu não saio dessa psiroca? Se uma pessoa vem e te critica, você tem dificuldade em lidar com isso? Grande dificuldade em entender que às vezes é só uma crítica de algo que você precisa melhorar ou não? Você acha que de fato o mundo acabou? Tem dificuldades em estabelecer limites, incapacidade de virar para sua esposa ou para o seu esposo e falar: a partir daqui não vá porque não vai ficar bom isso aqui. Se você respondeu sim para qualquer uma das perguntas que eu acabei de fazer, pode até ser que você não tenha a dependência emocional completa, mas você está com o pé nela. E daí, você pode perguntar, e daí que esse é o mesmo princípio que acaba com a tua vida e hoje você vai aprender isso aqui agora. Por que eu falei que as pessoas na Checkmate todas evoluíam e umas quebravam maior do que se não tivessem participado? Porque elas começavam a ter dinheiro. Só que alguém que, por exemplo, tem uma submissão excessiva, alguém que de fato preocupa-se mais com o outro do que consigo, se o parente vier pedir dinheiro, o que vai fazer frente a uma circunstância dessa? Vai dar. Só que agora a gente combinou dois problemas. Você fatura mais dinheiro, você acha que você tá bem, só que você pega todo esse dinheiro e joga fora. Aí tua dívida, que antes você fazia dívidazinha, fica desse tamanho. É por isso que nas minhas lives eu falo para vocês que não adianta ter dinheiro, não adianta ter sucesso se não souber lidar com o sucesso, se não souber lidar com o dinheiro. Porque o sucesso, o dinheiro, a beleza, tudo isso que todo mundo busca, na verdade é uma potencialização do ego. E se é uma potencialização do ego, se o seu ego é frágil, a porta e a parede que você vai levar na cara quando você crescer é muito maior. Da mesma forma que você fala assim: não, mas se eu ganhar mais, eu vou salvar minha vida, mas as suas dívidas crescem na mesma proporção. E na verdade a riqueza ou a pobreza nada mais é do que um desbalanceio entre o que entra e o que sai. E se eu fosse você, eu parava de fazer o que eu estava fazendo nesse momento, porque não existe um tema mais importante do que esse. Então o que é a tal da dependência emocional?
é um padrão comportamental e psicológico caracterizado pela necessidade excessiva de ser aprovado, de ter atenção, de ter afeto e validação por parte de outras pessoas. Ou seja, você é um ser humano que não existe. Porque se você tem instalado dentro de você um padrão aonde quem manda, aonde quem valida, aonde quem observa e quem dá o veredito são os outros, quem é você? Os outros. Por isso que você nunca evoluiu na vida. Por isso que você não prosperou. Por isso que você não faturou. Por isso que sua vida não deu certo. Alguém que não é ninguém consegue prosperar? Não. Ah, então o senhor tá falando que se eu continuar com isso aqui eu nunca vou prosperar? Tô, pode anotar aí, nunca. Porque a pessoa que não tem a identidade, não tem jornada e não tem propósito, não faz nada para os outros. Para que você faça algo para os outros, você precisa ser você. Até porque isso aí é uma protocooperação. Pessoas que têm dependência emocional tendem a basear o seu senso de valor bem-estar na opinião de ação dos outros. Muitas das vezes, o que acontece quando você se preocupa com o outro? De quem que eu esqueço? De mim. Prospera? Não. Eu tenho que me preocupar comigo, mas eu tenho que me preocupar com o outro. Então eu faço um link aqui, ó. As pessoas que ficam bilionárias, pode perceber que elas têm alguma coisa que elas dão para muitas pessoas. Naturalmente elas ficam bilionárias. Essas pessoas aqui, elas pagam para essa pessoa aqui. Então essa aqui melhora também a vida dela. É uma troca. Aí eu tô falando sobre os outros, alguém já pergunta, e meus filhos? Autônomos, seres autônomos, depois dos 18, ó. Tem gente que carrega filho que já é pai. Vocês acreditam que tem gente que cuida e que mantém assim, e que está dentro da casa dessa pessoa, dos netos? Uma pessoa vai lá e faz um filho. É um ser, teoricamente, que deveria ser autônomo financeiramente, um ser que deveria ser autônomo mentalmente, autônomo em todos os sentidos, porque ele gera uma descendência. Mas aí ele vai lá e dá pro pai. Quem que é o pai do filho? O vô. Poderia o avô aqui cuidar desse filho? Não. Porque esse pai aqui, ele tem que ter algumas habilidades. Uma delas é o quê? Responsabilidade. Ah, mas a vida deu errado. Sim, mas ele não calculou isso aqui? Outra coisa, se ele não fez, não tem problema. Deixa isso aqui pra ele, porque agora ele aprende a fazer conta também. Essa pessoa aqui, ó, que fez um filho e que não cuida, quando o avô pega esse neto aqui, ó, além dele não criar responsabilidade nesse filho, ele corta essa circunstância, levando para ele aqui, ó. E esse responsável, que é um irresponsável, ele acaba fazendo outro filho. Culpa de quem? De todo mundo. Que deveria dar responsabilidade para quem é o responsável. Você sai ajudando. Você sai pegando dinheiro e dando aqui, ó. E fazendo esse rolo. Você pega o seu dinheiro aqui, por quê? Na prática é difícil. Porque você é dependente emocional. Porque você quer o orgulho da mamãe. Você quer que o papai fale que você é o bem-sucedido. Eu duvido que você tá bem. Sem dívida nenhuma, faturando milhões, comprando Ferrari. Sabe por quê? Se você tiver todas essas circunstâncias aqui, você não vai chegar lá nunca. Você é dependente, isso é tanta verdade, que você vira pra mim e fala assim, ah, eu não sei como negar as coisas pra pessoa. Ou seja, no fundo você não queria fazer. No fundo, no teu âmago, você não tem essa bondade. E de novo, não é bondade. Cada um cuida da tua vida. Deus que é Deus, deu livre-arbítrio. Por que você tira? Quem que você acha que você é superior a Deus? Mas você mesmo diz que se você ajuda, isso retorna para você. Simples, simples. Eu não falei sobre o processo de vida. Eu não estou aqui ajudando vocês. O que eu estou fazendo? Eu sou um facilitador de caminhos. Preciso de dinheiro emprestado. Eu falei, tranquilo, vai trabalhar para mim tal dia. A pessoa não apareceu, eu não dei. Facilitador de caminhos. Você não ajuda ninguém. Você entra em sintonia com aquilo que é a tua existência. De fato, você ajudou a pessoa, você ofereceu um caminho. Agora, se ela vai andar ou não, aí é problema dela. Porque você virou essa pessoa. Você nasceu, dia 1 da tua vida, e sua mãe, seu pai, ou um genitor, ou qualquer coisa, cuidava de você. A maioria das pessoas no Brasil, elas vivem em famílias desestruturadas, porque os pais não têm juízo, os pais não têm cabeça. Para ter filho precisa ter dinheiro? Lógico. Só que a maioria das famílias são desestruturadas.
E aí, qual que é um dos lemas da família desestruturadas? Você precisa ajudar a cuidar do teu irmão, por exemplo. Agora, a criança tem 5 anos. Você está criando para ela uma atividade laboral quando ela tem 5 anos de idade. Quem que é o pai e a mãe? Por que que você, irmão, precisa ajudar? Eles não tinham ciência que quando eles fariam um filho, eles teriam que cuidar? Aí você chega na escola, tua professora fala o quê? Tem que dividir. Aí você tem um brinquedo lá, tá lá brincando. Ah, mas o outro não pode brincar, você tem que dividir, muito do que bem. Então agora, você é obrigado a se responsabilizar por coisas que não são suas responsabilidades, tem que pegar o que é teu e dividir com alguém que também não é tua responsabilidade. O que você aprendeu? A dar para os outros sem cobrar, sem receber. Mecanismo de crença. Quando você cuida do outro, quem que você está deixando de olhar? Qual o nome disso? O nome disso é alienação. Você está cuidando dos outros para que as pessoas ou você não se julgue desumano. E antes de querer mudar o mundo, antes de querer mudar isso, mudar o outro, melhorar a vida do outro, você vai ter que ser. Quando você acha que a pessoa precisa de você, você está julgando também. Você fala assim, ele precisa de mim, o que você está fazendo? Julgando, sabia? O que você tem que pensar? Nada, Deus ilumine. Por que você se tornou essa pessoa? Por que te introjetaram isso na tua cabeça? Traumas de infância, professora de escola, pai e mãe responsável, necessidade de aprovação do namorado, do esposo. Vai cuidar da tua vida, vai ver o que importa pra você. Porque dá a impressão que você nasceu com 38 anos, jogaram você na tua casa com todos os seus problemas. Sabe por que você está vivendo os problemas que você está vivendo? Porque você criou. Sabe por que você está vivendo a vida que você está vivendo? Isso é um princípio de autorresponsabilidade, você merece. Ah, então o senhor tá falando que eu mereço tudo de ruim? Não, eu desejo tudo de bom pra você. Mas se você fizer tudo errado, vai viver mal. Se eu parar de trabalhar e ficar enchendo minha cara, vai dar errado. E o que os outros têm com isso? Nada, entendeu? Ah, eu nasci numa circunstância ruim, pobre, não sei o quê. A pessoa sempre usa uma desculpa dessa. Você teve um amigo na tua escola que nasceu numa circunstância pior e tá melhor que você? Com certeza teve. Por que ele tá prosperando e você não? A culpa é tua. E se você não colocar essa culpa logo em você e prosperar e pensar nisso e mudar a tua vida e mudar o front da tua vida, você vai quebrar a cara toda hora. Que a vida está te falando, está dando errado. E você fala assim, é difícil mudar. Mas é difícil ficar na vida ruim que você tem. Ou tá bom, tá gostoso? Se é difícil mudar para alguém que tá passando problema, para quem não tá conseguindo viver prosperidade, para quem não tá conseguindo viver um relacionamento bom, imagina se você tivesse isso tudo aí que você não mudava mesmo, é um ser humano pedra. Total. Famílias desestruturadas, ausência de finanças, ausências intelectuais. Hoje eu tenho 32 anos, 2 especializações, tudo. Eu nunca fiz um filho. Por que será? Porque eu sabia que tinha que dar escola, que tinha que dar educação, que tinha que dar emocional, que tinha que isso, que ia tomar meu tempo, que eu ia perder capital para isso. Qual ser humano que não pensou nisso antes? Famílias desestruturadas, onde o pai, por exemplo, deixa os filhos e abandona. Isso causa um grande sofrimento na criança. Tudo aquilo que causa um grande sofrimento cria trauma. Todo trauma cria bloqueio. E todo bloqueio leva a um problema. Se você passou por um trauma grande, porque foi abandonado no primeiro relacionamento e não se curou disso, porque o pai abandonou, porque não sei o que, você vai ter medo de abandono? Vai. Se você tem medo de abandono, você vai tratar as pessoas como elas deveriam ser tratadas para que você não seja abandonado? Não. Aí você vai ficar com medo. Todo ser humano acuado com medo faz besteira. Qual que é a consequência disso tudo? Você vai se tornar uma pessoa estressada e ansiosa, você vai se tornar uma pessoa reativa, você vai se tornar uma pessoa que é triste. Quem busca aprovação reiteradamente é decepcionado. Porque a aprovação você busca do outro. E o outro você não controla. Vai ter perda de identidade. Qual é um dos princípios dos seres humanos evoluídos? Existe uma das habilidades que todo ser humano tem que ter, se quiser prosperar. Ensinabilidade. Você é uma pessoa treinável, ensinável? Você consegue entender que algumas pessoas já passaram pelo caminho e têm uma visão completamente diferente da sua e elas vão te ajudar a prosperar? Porque se você consegue entender isso, você aplica. Ah, mas eu não concordo. Sim, eu não pedi pra você concordar. Eu tô pedindo pra você testar. Abra o coração. Você não fala que você é uma pessoa boa? Então por que você não abre o coração pra novas habilidades? Por que você não quer se mudar?
Testa. Depois você me conta. Quem falou que não consegue falar não pra mãe, testa. Como que trata dependência emocional? Primeiro item, prática de autocuidado. Tá falando prática de cuidado ao outro? Não. Se cada brasileiro trabalhasse, não enchesse o saco, cuidasse dos seus próprios filhos e não fosse dependente dos negócios, a vida em coletividade não estava boa? O bom trabalhador, o bom serviçal, aquele que cumpre com as suas obrigações e faz as coisas de maneira excelente, ele é bom socialmente, ele é ajustado, ele é funcional. Não ia ter violência, não ia ter fome, não ia ter desgrama. Por quê? Porque você não precisa ajudar, você precisa ter propósito e identidade. Estabeleça limite. Sabe o que é estabelecer limite? Anota aí, por favor. É você aprender a dizer não. Eu trabalho com mulheres e trabalho com homens. E trabalho com mulheres e homens que são vítimas de relacionamentos abusivos, relacionamentos violentos. Culpa de quem? Dos dois. Primeira coisa que eu trabalho com a pessoa, sabe o quê? Autorresponsabilidade. Nenhum relacionamento abusivo começa com um soco no nariz. Sabe como começa? Com xingamento. E se você não falar não, você deixa a pessoa avançar. Limite é avanço. A partir daqui não pode passar. Se essa pessoinha aqui vem aqui e pisa na linha, cabe você dar um chamamento verbal. Volte para o teu lugar. Mas quando você reiteradamente deixa, por algum motivo, mesmo seja dependência emocional, isso termina em tragédia. Estabelecer limite é não. Não é porque você gosta da pessoa que ela pode te xingar. Ai, mas aí eu vou perder o namorado. Vai! É por isso que a gente namora, não casa. Arranca essa imundície da sua vida. Ai, mas eu não sei, então vai dar problema. Qual a atitude das pessoas que não tomam atitude? A alienação. A alienação é o ato de se abster. Quem se abstém, tomou atitude de se abster. Ou seja, faça de mim o que quiser. E aí o que o outro faz? O que ele quer. Aí você reclama. Você merece viver melhor, caramba. Faz o que eu tô te falando. Você merece. Vai viver melhor. Galera, foi um prazer, tá bom? Te vejo então numa outra e ótima oportunidade. Valeu, tchau, tchau, até!